Você sabia que os índios tupinambás também tiveram que fazer quarentena na época da descoberta dos portugueses, como eles gostam de falar? Para saber como foi essa aventura, nós viemos conversar com o professor e tradutor Vinícius Tomazinho. Ele que acaba de lançar um livro aí contando essa história, o livro 40 Dias e 40 Noites Presos na Maloca, né, Vinícius? Conta pra gente um pouquinho sobre essa história, sobre essa obra. Olá, bom dia, boa tarde, né? Quem for assistir, boa noite também. Denise, pessoal aí do TV Paraguaçu. Muito obrigado pela chance, né, estarmos aqui. E é um livro fictício, na verdade, né? Os tupinambás não fizeram uma quarentena, mas um dia eu me peguei pensando nisso, nessa época tão diferente, tão atípica que estamos vivendo. E imaginei, como teria sido, né, se eles, quando a gripe realmente chegou aqui no solo americano, com os portugueses, tivessem que fazer uma quarentena. E aí inventei algumas histórias ali, algumas piadas mais antigas, outras mais novas, uma história bem humorada, isso com certeza vocês podem esperar. E contei essa história de um pai de família, né, que teve que ficar preso lá na maloca junto com os seus filhos. Imagina só, né? Sem Netflix, sem celular, sem outras coisas para conseguir entreter os filhos. Não deve ter sido nem um pouco fácil, né? Assim como não está sendo hoje, né, Vinícius? Apesar de a gente ter acesso aí a todas as coisas, mas é uma comparação bem bacana com o momento presente que a gente vive, então, né? Ah, sim. Eu quis buscar fazer esse paralelo, né? Uma leitura de antigamente com os olhos de hoje. Na verdade, foi uma boa brincadeira que eu fiz com o ato de tradutor, né? Se você for ver lá o livro, espero que todos aí vejam, está gratuitamente distribuído, tá? É só baixar lá no site, depois a gente deixa aqui embaixo, né, o link. E super curtinho, e eu brinco com o ato de traduzir mesmo livros, que eu coloco lá notas de tradutor, alguma coisa assim, e nessa brincadeira eu vou contando, vou narrando então essa história. O que eu quis fazer ali é uma história simples, divertida, e eu acho que dá para muitas vezes fazer mais de um tipo de leitura. Uma leitura rápida, descompromissada, só para vocês darem risada, pode ser. Se quiser fazer uma leitura mais lenta, ou perceber alguns intertextos que a gente acaba fazendo, né? Afinal, quando vai escrever, a gente acaba colocando um pouco de tudo que a gente já leu na vida, né? O comecinho é meio que uma paródia da carta de Pero Vaz de Caminha, o comecinho que fala lá que eles encontraram os portugueses, né? Aí tiveram o primeiro contato, não conseguiram se comunicar verbalmente, trocaram alguns presentes, e é isso. E Vinícius, fala pra gente um pouquinho sobre a sua vida aí como escritor. É o primeiro livro, primeira obra que você escreve, ou tem outras aí no currículo? Na verdade, a primeira que eu publico mesmo, né? Já faz um tempo que escrevo, faz um tempo que sou tradutor, né? Sou tradutor formado desde 2005, se eu não me engano. E tem, por exemplo, vocês podem ver aqui a Fera, foi um livro que eu traduzi. Outros que já fiz, né? Trabalho com dublagem, bastante, né? Tradução para a dublagem. E sempre a gente vai tentando ir atrás de algumas editoras, mas sempre levando não, e dessa vez eu acabei resolvendo, incentivo dos colegas, né? O grande amigo Renato Cambrai me ajudou nesse texto, me ajudou muito nessa obra, e ele falou, publica, coloca na rede, não sei o que. A gente foi conversando, até que eu achei melhor aqui pela editora de Paraguaçu mesmo, do Adriano Nogueira, a gente publicar e fazer essa distribuição gratuita. Afinal, acho que todo mundo ganha mais tendo uma história aí divertida para ler do que fazer simplesmente para vender e tentar ficar famoso, né? Sim, esse seu primeiro trabalho como autora, ele já chegou a alguns amigos. Como é que foi o retorno? Foi legal, né? Algumas pessoas, a gente nunca trabalha sozinho, né? Depois que eu escrevi, depois que eu tive essa ideia, sentei, comecei a escrever mesmo, mandei para algumas pessoas, né? Especiais, assim, a gente chama de leitor beta, né? Mandei para o Ivan Jaffe e para a Silvana Salerno, que eu tenho contato.
eles falaram, nossa, eu gostei da sua ideia, aí você já fica, opa, acho que tá compensando dessa vez a gente investir mais nesse serviço. E o Renato também, que falou que ficou bem legal, né, ele me ajudou também a consertar algumas coisinhas ali na obra, alguns pontos, e aí a gente acabou investindo mesmo. Depois até o autor e editor também, Fernando Nuno, acabou gostando, falou no Facebook, né, ele recomendou, a gente fica bem feliz. Fora as outras pessoas que mais individualmente, né, particularmente, conversam comigo e falam, né, que gostou, que foi legal, e espero que todos realmente tenham essa experiência positiva. Existe a possibilidade de lançar esse livro físico? Acho que sim, existe, né? Aí já dependeria mais de uma editora mesmo, não de forma tão independente. Apesar que eu gosto muito dessa leva, não sei se você sabe, né, de vários editores independentes, menores, que estão fazendo aí, às vezes, tiragens curtas, pequenas. Acho que poderia sim, né? Mas no primeiro momento, por causa da distribuição, que é mais difícil, todo mundo em quarentena, nem trabalhando direito, acho que o e-book é a melhor solução para nós, né? Inclusive, eu prefiro que vocês leiam mesmo no celular. A gente pensou mais no formato do celular do que no computador para fazer essa leitura. Fica o convite, então, para todo mundo conhecer essa obra. Como é que faz, então, para as pessoas terem acesso? Bom, a gente vai deixar o link ali, né? Mas seria no meu blog, viniciustomazinho.blogspot.com. Lá tem na aba Obras, é só baixar, só clicar lá, que vocês conseguem baixar gratuitamente o PDF. Tá, nós conversamos então com o paraguaçuense Vinícius Tomazinho, que é tradutor, professor, e agora aí com esse livro, 40 dias e 40 noites presos na maloca, uma história muito interessante que vale a pena conhecer.